Assistiu o jogo do Flamengo e Fluminense hoje? Sim. O que você pode falar do jogo? Boa noite pra você. Depois eu pergunto do Corinthians pra você. A gente vai misturando tudo. Flamengo e Fluminense hoje, que por sinal o seu Diniz tirou 2 zagueiros. Primeiro tempo tava um jogo tão ruim, tecnicamente, né? E aí do lado esquerdo o Cebolinha não tava, eu assisti o jogo, eu e o Júlio, meu filho. Aí o Cebolinha não tava jogando nada, aí o Diniz voltou pro segundo tempo, tirou 2 zagueiros. Aí o Flamengo deitou e rolou. É, exatamente. Boa noite, né? Boa noite. Boa noite pra mesa, pra todo mundo que tá ligado aqui no apito final. O clássico carioca estourando aqui na tela da Band, né? Que todo mundo A baita audiência, né? Aqui com a gente, sim. Em São Paulo Deu uns 15, 16 pontos lá no Rio. São Paulo foi lindo. 17 a 10. 7 pontos aqui, batendo 17 no Rio, 17 no Rio e 10 pra outra, né, que eu não suporto. Tem gente que ainda acha que o clássico não é tão charmoso assim, mas é sim, tanto o clássico quanto o campeonato. Você falou aí, Neto, o primeiro tempo, não sei se por conta do calor, o Fluminense, não sei se por conta do cansaço ainda do jogo na altitude, mas um primeiro tempo que a qualidade ficou longe, ficou um jogo ruim de se ver. Teve parada técnica também, né? Foi Tá necessário, calor. né? Exatamente. A dura é apanhar laranja, velho. Oi? Calor, cortar cana, apanhar laranja, acordar 4 horas da manhã, tem que pegar 2 ônibus, aí pegar no metrô, tomar encoxada, tomar tapa por orelha, jogar bola no Maracanã 4 horas da tarde é uma delícia. É, nas férias jogam em todos os horários também. Mas... Então, o primeiro tempo muito ruim de Flamengo e Fluminense, diferentemente do segundo tempo, né? Que quando o Diniz muda, vem com 2 zagueiros, causa uma estranheza, porque ele se abre para um time como o Flamengo. Cara, é muito louco. Que vem se mostrando muito sólido, é o forte do Tite, né? Já são 10 jogos. Eu vou trazer os números aqui dos gols. Apenas 1 gol sofrido contra o Nova Iguaçu e 20 gols marcados. Esse Flamengo começa a ter uma cara do Tite e ele se abre. Com um time cansado, ele tira 2 zagueiros e se abre para um jogo contra o Flamengo, que teve seus pontas, o Tite vem usando isso, teve seus laterais muito bem na partida, e o Flamengo começa a encantar. No início do Campeonato Carioca, o que era normal, tem pouco tempo de Tite, muita gente ainda questionando se esse Tite do Flamengo ia encantar ou não. Eu acho que ele já vai criando uma cara. Quem acha que não vai encantar? Sai o De La Cruz e entra o Bruno Henrique. Sai o Pedro, entra o Gabigol. Sai o De Arrascaeta, entra... Pô, desculpa, o time do Flamengo não só vai encantar, como ganha de 2 a 3 títulos aí junto com o Palmeiras. Que por sinal entrou o Gabigol hoje, Matias Vinha, lateral esquerda, e Bruno Henrique. Dá uma olhada, esses 3 jogadores jogam em qualquer time do futebol brasileiro. Marília, antes de você falar do Corinthians rapidinho, que eu vou botar os gols, que por sinal uma baita de uma transmissão, o GV, que estava fazendo antes, Bebeto, o Washington, o nosso querido Tá Ligado, que vai casar pela 3ª vez, para de casar, Sérgio Maurício, Monstro Sagrado, arrebentamos na audiência, a Band arrebentou no Cariocão, o Corinthians tem chance matemática com 10 pontos, Inter de Limeira. Cebolinha mandou um balaço, Fábio tocou nela, ela morreu lá dentro. O goleiro não pode pular antes da bola chegar. Quando o goleiro pula pra cá, a bola vai pra lá, porque ele quis adivinhar, não pode. Da jogada, Nelsinho, do Flamengo, o que você enxerga? Eu sei que você está assistindo todos os jogos. O Nelsinho tá livre no mercado pra trabalhar. Tenho certeza que o Nelsinho esse ano, né, tem clubes aí que possam contratar o Nelsinho, porque além de ser um treinador excepcional, vai fazer com que o seu time tenha ideia de ser campeão. Daqui a pouco eu leio a sua ficha, Nelsinho. O que você viu do Flamengo? O que você enxerga do Flamengo? E como que você enxerga o Tite? Que ele veio numa forma diferente, porque o Flamengo é um time que não é de muita marcação, né? A história do Flamengo, né? Sim. E ele acertou defensivamente, o Flamengo tá aí chegando para ganhar os títulos. Ele equilibrou o time do Flamengo, né? Essa é a verdade. Ele equilibrou a defesa, equilibrou o meio-campo e o ataque. Então, eu acho que a equipe dele, principalmente, que eu noto, observo, é que é muito bem postada, ela sabe se defender e ela sabe sair para jogar. Então, o Flamengo precisava de uma pessoa assim, um profissional assim que organizasse. Porque é muitos jogadores, né? Você já participou. Muito craque junto. É muitos jogadores de qualidade e os caras pensam que resolve sozinho. Eu vou resolver, eu faço gol, eu faço... E não resolve. Se você não tiver uma definição, uma organização, você não chega. Você não consegue chegar. Você chega com cruzamento, com lances longos, mas hoje, que nem o pessoal se fecha, né?
Eu tenho acompanhado o Campeonato Carioca pela Band e eu vejo, fica 10 caras ali na frente da área. É isso mesmo. Então você tem que encontrar o espaço para fazer o passe vertical, né? Fazer na hora certa, não é... A jogada dos dois toques de calcanhar, pessoal, é a essa coisa mais linda. jogada aí- Porque se eles não fazem isso, não tem como entrar. Exatamente. É jogada genial, né? Jogada. Genial. Você vê o conjunto, né? O que faz uma organização. Quer dizer, o Arrascaeta, o Pedro e o Cebolinha entrando. Quer dizer, o futebol brasileiro é isso, né? Eu não tenho dúvida disso, Lívia. Em relação ao Tite, em relação ao Flamengo, em relação à torcida, que foi espetacular, qual a visão que você teve do Flamengo? Qual a visão do Flamengo também daquilo que se espera do Flamengo pro ano todo? É difícil pedir para o torcedor paciência, né, Neto? Porque a gente sabe que o futebol é paixão e emoção e a temporada de 2023 foi trágica para o torcedor do Flamengo, né? Eles conseguiram perder tudo. Mas quando o Tite chega e assume no final do ano, era justamente para cuidar do paciente, fazer o diagnóstico e saber como medicar esse paciente, que era o Flamengo, e ainda assim conseguiu apresentar bons resultados no final do ano. E eu vinha falando, né? O Tite chegou um pouquinho mais cedo, diferentemente do que ele queria, porque ele precisava diagnosticar para poder buscar peças no mercado para no Campeonato Carioca já chegar com um time um pouco mais avançado. Não começou bem a temporada, muita gente ainda questionando o Tite, mas ele estava vindo, né? Assim, de trás para frente. Fecha o sistema defensivo, que sempre foi um problema muito grande para o Flamengo. Arruma os laterais, que é um problema acho que em quase todos os times, né? O meio de campo, e aí ele tem que lidar com o vestiário. Quando você pensa, sai o Everton, mas tem o Gerson, tem o Arrascaeta, chega De La Cruz, tem muita gente. O Tite sabe lidar com a gestão de pessoas, né? Gestão de elenco. O Cebolinha, muita gente já estava colocando que o Cebolinha era um jogador que não tinha dado certo no Flamengo. Porque no final do ano, né? Antes do Tite chegar. Exatamente, a expectativa no Cebolinha, eu criei essa expectativa também assim que ele chegou, por conta da velocidade, com características muito próximas. O Marcos Braz quase mordeu o pito do moleque, pô. Se o moleque tivesse com o pipi um pouquinho mais pro lado, mordeu o pito do moleque. Pô, ele mordeu a virilha, pô. No final do ano, o Flamengo estava tão desesperado, tão desorganizado em termos de diretores, de diretoria, de visão, achando que pode tudo, achando que... não, cara, olha aí, ó, vem um treinador, e aí vem do que o Nelsinho falou, você vê, o treinador hoje tem muita gente do lado, o staff é enorme, só que o treinador, ele que comanda o time. Não, me parece que antes do Tite chegar, todo mundo dava palpite, todo mundo tinha que jogar, todo mundo não sei o quê. E parecia que ninguém mais prestava, né? Estavam querendo fazer uma barca. Isso é por causa da diretoria. E aí veio, o que o Tite fez? A primeira coisa importante no meu ponto de vista, ele efetivou quem? O Cebolinha. Que fez ele aqui na Copa América, que ele foi artilheiro e segurou aqui a Copa América com o Cebolinha, quando jogava no Grêmio. Tirou o Bruno Henrique, tirou o Gabigol, colocou o Pedro, que é um jogador extraordinário, para mim, o melhor centroavante do país. Sul-americano também. Nessa semana que passou agora, ele fez, não sei se realmente aconteceu isso no vestiário, mas o Gabigol, após o término, o apito final do jogo, o Gabigol abandonou o banco e foi embora. E na hora da última ali, que tem aquela reunião final, né, no vestiário, o Tite chamou a atenção dele. E não deixou ele argumentar. Entendeu? Então é por aí que tem que ser. Porque se não for assim no Flamengo... Todo mundo vai falar. Todo mundo vai querer falar. E ele veio, centralizou tecnicamente, tem as virtudes dele, os defeitos, e fez o Flamengo ser um time organizado. Os dois zagueiros jogando bola, os dois laterais, dois bons de bola, dois laterais bons de bola, né? O Pulgar, que joga muito, infelizmente o Gerson teve um problema de rim. Espero que Nossa Senhora Aparecida abençoe ele, que na cirurgia, que ele possa voltar o mais rápido possível, que é um craque de bola. Mas quando você vê um gol como esse, Marília, de 2 toques de calcanhar, um pra cá, outro pra lá, e aí o cara sai o outro, o cara sai na cara do gol, enche o pé, foi um frango, mas a jogada foi tão bonita que se esquece um frango do Fábio, Marília. Pois é o terceiro clássico do Tite nesse campeonato, né? A gente tem que lembrar que o Tite é contratado em outubro do ano passado e ele é antítese daquilo que essa diretoria do Flamengo criou para ela própria,
que era o time que amassaria todo mundo, que é o time do Jorge Jesus. Mas depois de passar por tantos técnicos e tantos técnicos mal sucedidos, ele precisava de alguém que colocasse de novo água na fervura, como fez o Dorival no ano anterior, mas não serviu ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. O Tite é o primeiro técnico, depois do Jorge Jesus, que tem tanto tempo para trabalhar e para arrumar o time para os primeiros desafios. O Tite chegou em outubro, nós estamos quase em março, são 5 meses de trabalho e agora o Flamengo se prepara para ganhar alguma coisa ganhável, porque quando o Tite assumiu o Flamengo no ano passado, o Botafogo já era campeão brasileiro. Então ele entra para arrumar o time para esse ano. Até deu uma chancezinha para o Flamengo uma rodada, depois o Flamengo perdeu para o Atlético e essa chance se esvaiu. Mas é verdade que depois do Jorge Jesus, nenhum técnico de todos esses que passaram pelo Flamengo tiveram tanto tempo para fazer o time ser campeão. O Dorival, por exemplo, em 5 meses foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores depois de chegar. Então o Tite tem um elenco melhor do que tinha esses técnicos anteriores, teve mais tempo para trabalhar, na minha opinião é mais técnico que esses que passaram por lá e o time tem tudo para funcionar. Hoje, no terceiro clássico, é verdade que o Fluminense no meio da semana jogou pela Recopa em Quito, hoje era um time diferente do Diniz, mas hoje foi um time soberano em campo. O Flamengo não deu chances ao remendado Fluminense, preocupado mais com a LDU essa semana, do que com este clássico eventualmente, porque é um clássico muito importante. Mas é uma vitória importante porque no ano passado, até perder a Taça Guanabara foi problema, mas porque já tinha perdido a Supercopa, a Recopa, quando perdeu o Mundial, quando perdeu a Taça Guanabara o ano passado para o Fluminense de virada, foi mais um problema para a sogra do Vitor Pereira. Esse ano pode ser a porta de abertura do Tite para o sucesso, porque o Flamengo perdeu os últimos 7 títulos que ele disputou. Ganhar a Taça Guanabara pode não significar nada na história do Flamengo, mas pode significar uma reconquista desses jogadores em confiança, porque é um time muito importante, né? Que todo mundo fala, o campeonato regional não é um laboratório, mas se o time que está dentro daqueles tradicionais para ganhar, não ganha, esse laboratório desse ano, desculpa, Neto, o Botafogo e o Vasco já preocupa muito o seu torcedor, porque o laboratório estadual está preocupando. Agora, só baseado nisso aí que a Marília falou, né, do que era o Flamengo ano passado e o Flamengo agora, em 10 jogos de 2023, foram 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, com 24 gols marcados e 13 sofridos. Agora, com o Tite, 10 jogos, são 7 vitórias, 3 empates, não tem nenhuma derrota, 20 gols marcados e um único gol sofrido. É outro ambiente, né, que o Flamengo tem agora para desfrutar. Ô, Nelsinho, eu pergunto isso para todas as... Eu tenho a convicção que o futebol sem volante, acho que isso é uma visão minha, né? Do jeito que eu gosto de enxergar futebol. Por exemplo, hoje eu assisti, não sei se vocês assistiram pela ESPN, e hoje eu vou fazer aqui o Star Plus, que eu tenho em casa, Shogun, que é uma série incrível, maravilhosa. Daqui a pouco eu vou fazer para vocês aqui, para vocês terem ideia, né, das séries que tem importante da Star Plus, né? E Shogun, que é uma série assim incrível, que mostra, né, o que a gente precisa ser, né? Eu sempre tive a ideia, eu vi uma entrevista do Dunga, nesse menino, Duda Garbi, é o menino que é gremista, Duda Garbi. Acho que foi uma das melhores entrevistas que eu vi nos últimos tempos em podcast. Eu, por exemplo, não dou entrevista para ninguém. Não dou entrevista para podcast, não dou entrevista para ninguém. A última entrevista que eu dei foi pro Podpah, do Igão, porque ele trabalhava no McDonald's e aí a minha filha é fã dele, eu dei entrevista pra ele, que eu adoro ele e o Mítico. Mas eu fui lá, muita maconha, puta, fiquei louco, cheiro forte, ele nunca mais veio, deu uma fome desgraçada, os caras fumam maconha que nem um desgranhento. Aí, eu escutei o Dunga falar na entrevista, assim, de uma maneira bem sensata, não sou muito fã dele, mas... Ele disse assim, vocês assistiram a Copa de 94? Vocês viram quantas vezes o Dunga e o Mauro Silva atrasou a bola para os 2 zagueiros? E 2 zagueiraços, né? Vocês viram quantas vezes ele... Então, eu entendo a forma do Fernando Diniz jogar, eu entendo também os treinadores mais jovens hoje, que faz com que o goleiro toque essa bola dentro da área, que tanto é que quase o Flamengo faz um gol hoje, um erro do Fábio. Você, como um treinador da antiga e que tem que se também aprimorar, e eu também como comentarista, nós precisamos, né, estar, né,
vendo o que está acontecendo, que hoje as pessoas falam terço, reativo, eu entendo tudo as nomenclaturas que as pessoas usam, mas para mim o futebol é o mesmo, né? É óbvio que hoje tem muito menos talento do que tinha na década de 70, 80 e 90. Quando eu vejo o Diniz tirar 2 zagueiros, botar o seu melhor jogador, que é o André volante, eu fazer ele ficar de zagueiro contra o Flamengo, não é muita irresponsabilidade, mas o futebol mudou no seu ponto de vista, porque o Dunga disse uma coisa que ela é essencial. Sem volante, eu acho que nenhum time tem uma estrutura defensiva para ter tudo isso que a gente está conversando, no meu ponto de vista. Como é que você enxerga tudo isso? Bom, em primeiro lugar, Neto, eu queria dizer o seguinte: para você fazer gol, você não precisa ter 5 atacantes. Você tem que ter gente que faça essa bola chegar lá na frente, né? Ou para um atacante, ou para 2 atacantes, ou às vezes 3 atacantes, né? O caso dos volantes, eu acho o seguinte: nós perdemos, taticamente, houve uma mudança, nós perdemos o número 10 por dentro. Verdade. Né? Nós não temos mais aquele número 10 que todo camisa 10 tinha de todo time tinha um camisa 10 que era o nome do jogo, era o cara que criava, era o cara que... Então, o que aconteceu? Esses meias que nós tínhamos por dentro, foi pro lado. Foi jogar de extrema. Lado. Que eles falam de extrema, né? Por isso que hoje você não pode ter, por exemplo, 2 volantes que a gente chamava de brucutu, né? Que era 2 volantes que só sabia marcar. Não, hoje a maioria tem um volante que é um segundo volante e um meia. Né? Os times usam assim hoje. Quando não tem, em determinados momentos do jogo, ele põe de vez em 2 volantes, ele tira os volantes e põe meia. Verdade. Não é? Ele põe meia porque aí a bola vai chegar. Verdade. Não é? Então, eu sou contra, né? Cada um tem sua filosofia, mas você tirar os zagueiros, né, para jogar o volante para trás e ficar desprotegido, e o risco de você perder o jogo é muito grande. Então você tem que ter aquilo que eu disse no início, organizado. Vamos atacar sem prejuízo. Você assistiu o Liverpool e Chelsea hoje? Eu assisti. O Chelsea não massacrou o Liverpool. Exatamente. Mas você viu o que o Liverpool fez? Certinho. Porque tem momentos, que nem nós comentamos aqui a Ponte Preta. A Ponte Preta está lá atrás, mas você quer que a Ponte Preta com 70 mil pessoas no campo, no estádio, quer que vai jogar para cima? Ela vai esperar, porque o próprio torcedor vai pôr o time para cima. Né? O torcedor empurra o Corinthians para cima. Então, os times que vêm jogar na arena é jogar marcando bem e jogando por 1, 2, 3 bolas, né? Para sair no contra-ataque. Foi o que o Liverpool fez hoje com o Chelsea. Por sinal, parabéns ao Paulo Andrade, parabéns ao Mário Marra, parabéns a todo o pessoal da ESPN, que foi um jogo espetacular. Foi para prorrogação. Foi um dos melhores jogos que eu vi nos últimos 10 anos. Tirando o VAR, né? Desculpa te cortar. Tirando o VAR, né? dos 2 gols que até agora nós temos que ter certeza. Eu fiquei meio assim com o VAR, né? Porque aí, no VAR, aí depois o Simon... Não, mas o Simon depois ele falou, na hora do gol do Van Dijk, no primeiro gol, um jogador do Liverpool fez a falta. Ele interferiu na hora que a bola passa. Eu não tinha visto isso, depois reprisou e é verdade. Ele realmente interferiu porque o zagueiro ia pra bola e o jogador do Liverpool não deixou. E aí ele interfere no lance que a bola ia sair. Isso ele interfere. Na hora eu achei que era absurdo anular aquele gol. Mas depois o Simon disse que foi correto em relação a isso. Pode falar, Nelson. Eu estava dizendo, por exemplo, o próprio Manchester City, você fala... Meu Deus. Quando eles pedem a bola, todo mundo está dentro do campo de defesa. Fora das 4 linhas, a atenção se voltou para as negociações envolvendo Léo Ortiz, zagueiro do Bragantino, que tem sido um dos principais alvos do Flamengo desde o término da última temporada. Em declarações recentes, Marcos Braz, importante figura nas decisões do clube carioca, abordou o andamento das conversas pelo defensor. Braz destacou a busca do Flamengo por um acordo financeiro viável e sublinhou a qualidade de Ortiz, mencionando seu potencial para representar a seleção. A gente entende o que seja plausível, o correto. O Flamengo está atrás desses números. Sobre o jogador, Léo Ortiz, acho que a gente não precisa mais falar sobre o jogador.
É um jogador que a gente entende que é de nível de seleção. Agora, temos que ter paciência e tranquilidade, disse Marcos Braz antes de complementar. A data limite é no dia 7 de março, não é o limite do Flamengo. É até quando você pode inscrever o jogador. Agora, eu acho que, se o Flamengo não fechar a questão com o Bragantino e vice-versa, com calma as coisas vão se ajustando. Ou eles descem o valor um pouquinho ou o Fla aumenta um pouco. Vai ajustando para ver se a gente chega a um denominador comum, finalizou o VP do Flamengo.